mais pontual que menstruação de freira, né? É isso aí. Boa noite, pessoal. Estamos com 13 pessoas já sintonizadas. Boa noite, bem-vindos todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, doutor Raul. Vamos passar aqui as próximas horas, assim espero que tenhamos bastante dúvidas do pessoal e podemos começar neste momento. Obrigado a todos que estão participando, espero que esse número ali, como início da transmissão, a gente comece. Boa noite, Célia. É verdade, a Célia já deu o boa noite dela, já deu 18 horas, é isso aí. O áudio tá bom, o pessoal está conseguindo ver direitinho. Tá legal, algum defeito? Queria que alguém comentasse aí. A Lastra, corretora, boa noite também. Tá chegando legal o áudio? Boa tarde, devagarinho, tá atrasado, rapaz. Para nós é boa noite já aqui. É que o frio lá no Paraná está dando -1, deve ser por isso. Segundo a Jéssica. Jéssica está ótimo, né? Isso, ela está. Som e imagem perfeitos. Alvarenga, lá de Porto Alegre, também citando. Tá bonita a imagem, Alvarenga. Estamos mateando aqui, ó. É o Alexandre está tomando mate aqui. Vai sorver a erva hoje. Então, podemos lá? Vamos lá, com 13 pessoas, vamos começando, né? Perfeito. Pessoal, podem começar a mandar as perguntas que vocês já chegaram aí a fazer um pouco do dever de casa, e enquanto isso, nós vamos começar a responder algumas que a gente já selecionou aqui previamente. Enquanto isso, a gente vai fazendo a interação desse nosso bate-papo. Bem-vindo, Stefano. Chegou 1 minuto atrasado, viu? No horário não. Está 2 minutos atrasado, Stefano. Alexandre, uma pergunta aqui. Quais documentos que o corretor precisa para sair para a rua para comercializar na DEM-PJ? Basicamente, doutor, 2 únicos documentos, vamos chamar assim, né? O nosso folder está à disposição na versão papel, impresso, basta nos solicitar, e esse material também está à disposição de forma eletrônica, já está na nossa página, na área do representante, e a tabela comercial, que é o mais importante, né? Saber quanto custa, colocar ali exatamente o enquadramento de cada clínica que a gente estiver visitando. Então, basta ter o folder e a tabela comercial. Essas são as informações, os documentos necessários, inicialmente, para o corretor poder ir para a rua, conforme foi a pergunta do colega aqui. Maravilha. Boa noite, Cleidiane. Boa noite, Marcelo Mélios. Boa noite, a tia advogada Silvio Ilustres, que está conosco lá, né? A Jéssica pergunta, tem um formulário específico também, né? Claro. Eu acredito que a Jéssica esteja se referindo formulário de adesão. Ao formulário de adesão, né? Nós temos, quando do fechamento, e aí eu vou aproveitar, doutor Raul, e pegar uma pergunta que foi feita para nós. A pergunta, ela versa exatamente sobre que documentos a gente precisa mandar quando do fechamento. Né? Quando do fechamento, e aí, que documentos precisam ser enviados para nós. Basta que sejam enviados o questionário simplificado, ele tem apenas 2 páginas. Está disponível isso no espaço do representante. Também está lá disponível, juntamente com o formulário de pedido de emissão, ou que alguns chamam de proposta da pessoa jurídica. Esse material também está disponível, basta enviar os 2 para nós. E o envio se dá exatamente da mesma forma com que a gente está acostumado com as propostas de pessoa física. Basta enviar para a central de adesões, relembrando o e-mail adesão@anadem.org.br, de forma digitalizada. Então, mantém o mesmo canal de comunicação para envio das propostas fechadas. Perfeito. Boa noite, Jonas. Boa noite, Luciana Cavalcante. E a Luciana pergunta, após apresentarmos os valores para o cliente na análise do risco, os valores da cobertura podem ser alterados? Na verdade, os valores de cobertura, Luciana, eles não vão sofrer
nenhuma alteração. São 3 opções: 500, 750 e R$ 1 milhão. O que pode eventualmente haver de diferença são nos valores das mensalidades. Essa mensalidade eventualmente pode ser agravada, como já acontece, né, também na pessoa física, pode ser agravada, como também podem ter situações daquela proposta eventualmente até ser devolvida. Pode ter havido um enquadramento equivocado e ser reenquadrado na HDI. Pronto, essa é uma outra situação. Imagine que o pessoal está, nesse primeiro momento, começando a entender como funciona a tabela, tem dúvidas, às vezes, de como fazer o enquadramento, e aproveitando, no verso da tabela tem exatamente, né, um glossário trazendo a definição de cada um dos 7 grupos de risco, mas mesmo que esse tipo de situação aconteça, na hora de fazermos a implantação daquela proposta de adesão, o que vai acontecer? Se tiver um enquadramento errado, aí sim, Luciano, a gente pode eventualmente ter uma alteração também de valores, caso tenha sido feito um enquadramento errado. Ela acabou de corrigir a pergunta, na verdade, ela queria saber justamente isso, pagamentos mensais. Ela acabou de corrigir. Boa noite, Flávia Fidelis. Boa noite, Silvia Locatel. Boa noite, Rafael Busnardo. E o Cláudio Alvarenga faz uma pergunta aqui: a partir de quantos processos será agravado o prêmio, né, do produto pessoa jurídica? Vamos relembrar, Alvarenga, que esse produto lá do MPJ, com essa forma simplificada de contratação, que a gente chamou de Facility, ele prevê, né, se você pegar lá na tabela comercial, tem lá um campo, observações importantes. Lá está escrito da seguinte forma: os valores de mensalidades aqui apresentados são para instituições sem histórico ou expectativa de sinistros. Então, isso vai depender muito de cada caso que chegar aqui para a gente. A princípio, é apenas para aqueles CNPJs que não têm nenhum histórico de sinistro. Esses preços foram precificados dessa forma. Perfeito. Boa noite, Flávia Correia. Boa noite, Luciana Nascimento. Estamos agora com 42 colaboradores online. A Flávia Fidelis pergunta: em relação ao regulamento, pois não há retroatividade e tem a franquia, podemos só fazer um aditivo para usarmos o mesmo? Doutora Flávia, essa questão do regulamento, nós fazemos essa alteração eventualmente uma vez por ano, e o regulamento ele não pode ser alterado por aditivo. Tem uma programação para agora, neste ano de 2019, fazer uma revisão completa do regulamento, incluindo os dados relativos a esse novo produto da pessoa jurídica. Então, eu peço só um pouquinho mais de tempo, enquanto o Dr. Valdir está nos ajudando a fazer essa atualização do regulamento, para que venha contemplar produto, as diferenças, os diferenciais. Então, todos esses dados estarão contemplados quando da nova edição do regulamento. O Inácio Paganini pergunta sobre a mudança do perfil da PJ. Exemplo: após 1 ou 2 anos, se entrar um número maior de profissionais do grupo, iremos fazer uma revisão, ajuste de valores? Inácio, com certeza. Mas o mais importante aqui é que, quando ele preenche o questionário, ele declara que aquelas informações são, primeiro, informações verdadeiras, e, em havendo qualquer alteração no perfil do risco, isso precisa nos ser informado, seja ela qual for a alteração no perfil do risco. Então, neste caso, tendo, por exemplo, um aumento, de número de profissionais, isso precisa nos ser informado antes do aniversário da adesão, para que a gente possa fazer um eventual reenquadramento. Isabela Fernandes, boa noite. Tenho deparado com clínicas que pedem as condições gerais para análise, antes mesmo de preencher o questionário. Vai ter algum para apresentar? Na verdade, Isabela, o que a gente está chamando de condições gerais dentro da ANADEM, a gente utiliza o nosso regulamento. Então, como informação adicional, inicial para poder mandar para esses responsáveis da clínica, você pode disponibilizar o regulamento hoje
atual, adicionando a esse regulamento o folder para que ele possa ter ali todas as informações do produto. Dessa forma, eu entendo, né, que as dúvidas iniciais do produto estariam ali sanadas com esse material. Perfeito. Tiago Atia, de Rondônia, boa noite. Ele pede para estender o boa noite dele a todos os participantes. A Flávia Fidelis retorna dizendo: esse problema seria resolvido pela pólice individual, já que é uma pólice para cada um? Na verdade, é uma pólice para cada adesão. Diferentemente da pessoa física, aqui a gente tem uma pólice individual. Então, isso já está previsto no produto. Para cada adesão, nós vamos ter, né, uma pólice emitida junto à seguradora contratada. Boa noite, Bianca Galvão Breve César, de Taubaté. Luciana Cavalcante, ela retorna aqui, teve aquela pergunta anterior, e ela comenta: eu comecei a acompanhar 2 minutos após o início. Toda a proposta será encaminhada para análise através do preenchimento do questionário, correto? Certíssimo. De forma obrigatória, Luciana, cada adesão fechada precisa nos ser enviado o questionário mais o pedido de emissão, e todos eles irão sofrer a análise normal de qualquer proposta. Doutor Felipe Paes Barreto entra agora, pede desculpas pelo atraso, teve um problema na conexão, a gente entende o trânsito de São Paulo. Doutor Felipe, bem-vindo, e te peço, Felipe, se a gente falar alguma coisa atravessada aqui, você, por favor, nos corrige, que a gente imediatamente já retifica aqui também. Flávia Fidelis, outra pergunta: se a quantidade de profissionais a considerar abrangerá matriz e filial, como a pólice HDI será por CNPJ? Se um CNPJ da matriz, se a matriz é um CNPJ e a filial tem outra? Essa é bem simples, né? Na hora que a gente pegar, doutora Flávia, vou pedir dar uma olhadinha lá, exatamente na tabela comercial, você vai ver no campo de observações importantes, o último item, está lá descrito que a soma de profissionais deverá levar em conta matriz e filial, quando aplicável. Então, basta somar, né, a quantidade de profissionais da matriz e da filial, vai abranger os dois. Mas, na hora do questionário, você vai informar que existe o CNPJ da matriz e que também existe o CNPJ da filial. Isso sendo informado no questionário, quando da emissão da pólice, a não ser que tenha alguma orientação, algum pedido específico por parte do cliente, a emissão da pólice e, por consequente, o contrato e a implantação junto aos nossos sistemas se dará no CNPJ da matriz, que engloba também as respectivas filiais, quando houver. A Claudiane, também conhecida como Cleidiane, né? Tá certo. Não, para mim é Claudiane. Ela pergunta: a renovação será automática ou na data de aniversário da pólice será solicitado o questionário atualizado? Vamos entender que esse modelo, quando a gente fala de renovação automática, deixar isso muito claro, nós estamos nos referindo, né, ao nosso processo de simplificar a venda para o corretor. O que é isso na prática? Ele não precisa ficar se preocupando com trazer questionário, preenchimento de proposta, nenhum tipo de atualização nesse sentido. Então, o que nós chamamos de renovação automática é para liberar o tempo do corretor para fazer a prospecção de novas vendas. Então, quando do aniversário da adesão, a pólice será renovada normalmente em todos os anos com a seguradora contratada, e, neste momento, não há necessidade de envio de nenhum questionário. Exceção feita apenas, Cleidiane, se houver, né, alguma alteração, como o Inácio perguntou alguns minutos atrás. Então, se tiver alguma alteração no perfil, seja ele qual for, precisará sim nos ser enviado. Cléia Rezende, boa noite. A Flávia Fidelis pergunta: perfeito, mas já temos o questionário? Sim, o questionário está disponível lá na área do representante. É esse questionário com 2 páginas, doutora Flávia. Caso eventualmente tenha alguma dificuldade de localizar este arquivo,
depois me avisa que a gente também te manda. Boa noite, Regina Martins. Boa noite, Emerson Alves. Está desculpado pelo atraso. Boa noite, Guilherme Dias. Cláudio Alvarenga. Se o médico me perguntar 2 pontos, perguntar o que, Cláudio Alvarenga? Complemente a pergunta, senão a gente não vai conseguir responder, né? Enquanto o Alvarenga vai respondendo, complementando a pergunta. Ele complementou, não é ele? Isso, complementou aí. Se o médico me perguntar, se eu tiver 2 ou 3 processos, não vai agravar demais os valores ou negativa de renovação? Alvarenga, isso é cada caso. Não tem como a gente efetivamente precisar como vai vir o resultado, porque tem que ser analisado cada caso. Então, imagina que a gente pega um determinado cliente e tem ali, né, uma quantidade de 2 ou 3 processos. Mas, ao analisar o processo, a gente entenda que aquela demanda judicial contra o cliente não tem impacto na alteração do valor de mensalidade, poderá permanecer com o mesmo valor. Mas isso vai depender, Alvarenga, de cada caso. Aqui a gente precisa individualizar as situações daqueles clientes que tiverem processos em andamento. E pode, sim, culminar com uma eventual negativa, né, a depender do resultado dessa análise. Perfeito. O Kleber, da Protec Seguros. Boa noite, Kleber. Falta uma complementação tua, não é? Volta lá em cima, José. Você subiu demais e passou a... Acho que tinha uma pergunta da Protec. Nós fugimos... A doutora Flávia já fez a pergunta. Foi respondida. Não, Josué, acho que você pode baixar. Eu acho que devia tratar. Tem cobertura para clínicas de quimioterapia e radioterapia ou não? Se sim, não era melhor colocar antes do transporte? Como assim? Não entendi. Isso aí foi uma discussão muito interessante, doutor Raul. Uma questão de português e uma vírgula, né? Se eu observar aqui no grupo G5, nós estamos nos referindo a clínica de atendimento médico especializada com procedimentos não cirúrgicos, grupos médicos terceirizados, serviços de remoção e transporte, né? No caso ambulância, exceto aéreo, e clínicas de quimioterapia e radioterapia. Na nossa opinião, Kleber, ali é uma questão apenas de um português com uma vírgula. Então, se para atender essa demanda, o próximo material, a gente vai colocar uma vírgula depois aí do exceto aéreo, né? E para que não tenha esse tipo de dúvida, porque... Na verdade, o parênteses foi fechado antes do tempo aí. Pode ser também a questão... O parênteses foi fechado depois do aéreo. Alguns colegas chegaram a ter essa dúvida e eu cheguei a perguntar. Pessoal, vocês já viram algum atendimento aéreo de quimioterapia, né, e radioterapia? Então, às vezes, assim, a gente se depara com esse tipo de situação, mas a vírgula ou o parênteses do Raul, a gente vai alterar para que não tenha esse tipo de dúvida. A Luciana, do Raul, tinha colocado uma pergunta e a gente deu uma saltada aqui, o pessoal começou a engatar aí nas perguntas, a gente acaba, às vezes, se perdendo. A pergunta dela versava sobre... Antecipação de tutela. Tem cobertura? Não, não tem. Esse PJ não tem antecipação de tutela, Luciano. Eu vou para a Regina Martins. Temos que enviar o questionário antes da proposta ou podemos entregar o questionário juntamente com a proposta? Quando do fechamento, Regiane, você vai mandar os 2 documentos juntos. Precisa mandar o questionário preenchido, datado e assinado direitinho, junto com a proposta de adesão, sem o qual não tem como fazer a análise e emissão na sequência. Precisa dos 2. Boa noite, doutor Rossi. Emerson Alves. Quanto ao pedido de emissão, onde encontramos? Esse material estará disponível na área do representante. Quem eventualmente não tiver, nós podemos também disponibilizar nos grupos de WhatsApp. Regiane Martins. E clínicas de câmara hiperbárica, entra em qual grupo? Vamos lá, Regiane. Se a gente começar a analisar, né, os nossos 7 grupos de risco, a gente consegue fazer essa interpretação. E esse é um exercício legal, pessoal, para a gente começar a entender
aonde encaixar, além das informações que estão descritas no verso da tabela, né? Quando a gente fala de uma câmera hiperbárica, doutor, tem algum procedimento invasivo? Não, tem alguma não. cirurgia? Não. Não tem nada. Na verdade, o paciente entra para dentro daquela câmera e é submetido a uma quantidade muito grande de oxigênio, cujo objetivo é uma cicatrização maior, mais rápida, né, de um processo pós-cirúrgico. Então, não há nenhum procedimento invasivo, Rejane. Neste caso, você tem ali o grupo G5, né, o primeiro item traz clínicas de atendimento médico especializado com procedimentos não cirúrgicos, grupo G5. Perfeito. Flávia Correia, quanto ao fator de reajuste, seguirá o mesmo utilizado pelo aumento do salário mínimo? Esse item é um item ainda pendente na revisão do regulamento. A tendência, quem foi que fez a pergunta foi a Flávia Correia. Flávia Correia. Flávia, a tendência é que a gente adote a mesma metodologia. Porém, diferentemente no caso da pessoa física, a pessoa jurídica tem uma incidência, a depender da atuação, de uma frequência maior de sinistros. Então, o aumento ele ocorre no aniversário da adesão, mas não é exclusivamente em cima do índice de correção pelo salário mínimo, mas também e principalmente por conta da análise de sinistralidade. Perfeito. Kleber Rodrigo dos Santos. Boa noite, Kleber. Qual será a estratégia comercial, posicionamento do produto? A prioridade é a blindagem do profissional? Qual a orientação? Acredito ali, doutor, que esteja tendo alguma má interpretação ainda do que é o produto. Kleber, o produto do Anadem PJ, ele dá cobertura exclusivamente para reclamações ou, eventualmente, ações que venham recair sobre o CNPJ. Então, não há cobertura do profissional enquanto pessoa física. Para isso, nós temos lá o produto de pessoa física. Então, aqui a cobertura é exclusivo para a PJ. Em termos de estratégia comercial, posicionamento, a mesma linguagem que a gente utiliza na pessoa física, que é a blindagem profissional, que é a blindagem jurídica, você pode utilizar também com a chamada, e aí a título de curiosidade, se você pegar a chamada do nosso folder, você vai observar, né, que traz segurança e tranquilidade para o desenvolvimento do seu negócio. Então, a gente está voltando, inclusive, toda a parte de comunicação para a pessoa jurídica. Então, adotar apenas aí um discurso que tenha como objetivo a cobertura da pessoa jurídica. Boa noite, Carla Pagano. Boa noite, Renato Duarte. O Renato Duarte pergunta: o prazo para a resposta será o mesmo? Será o mesmo, né? Será o mesmo que se utiliza para a pessoa física? Então, eu vou pedir para o Renato complementar ali, porque ficou uma pergunta um pouco aberta. Renato, quando você fala prazo de resposta, do quê? Né? Da proposta? Esclarece um pouquinho para a gente essa sua pergunta. Enquanto isso, vamos pegar a pergunta do Guilherme Dias, do Raul, que ele faz assim, o seguinte questionamento. Caso uma clínica de ortopedia com 10 médicos e 15 fisioterapeutas, temos como cotar 25 profissionais no mesmo grupo? Do mesmo grupo? Tá, vamos só relembrar, Guilherme, que nós estamos falando da pessoa jurídica, né? Cuja a metodologia para a gente fazer a precificação, ela se dá pelo grupo de risco e pela quantidade de profissionais. E aí, eu faço um convite para a gente pegar lá no material da própria tabela comercial, item 3 das observações importantes. O enquadramento levará em conta a atividade de maior risco do proponente. Então, na hora que a gente começa a analisar, pega uma clínica que tem, por exemplo, o exemplo dele foi médicos e fisioterapeutas. Sim. Se a atividade principal, né, estiver com os médicos, ou o maior risco for dos médicos, numa análise inicial, sim, a atividade médica, uma atividade
de risco mais agravado do que o fisioterapeuta, o enquadramento vai se dar a partir do maior risco. Espero ter respondido a sua pergunta. Boa noite, Alan Gurgel. Boa noite, Marcelo Espínola. Marcelo Mélios pergunta: eu já falei com o Alexandre. Ele me respondeu onde enquadrar, mas eu gostaria de deixar como sugestão quando foram fazer a impressão das próximas tabelas, quando forem fazer a impressão das próximas tabelas, que se inclua a clínica de vacinação. Muito bem. As respostas eu já tinha fornecido ao Marcelo, isso foi uma sugestão dele de incluir clínicas de vacinação. Como enquadramento, isso, Marcelo, a gente teria que realmente rever, se fosse um caso, para a próxima edição de tabela ou algum próximo material, mas você, neste caso, deve enquadrar no grupo G3, tá? Como laboratório de análises clínicas, porque é o mesmo risco dessas clínicas de vacinação. Perfeito. Flávia Correia, como ainda não está definido o índice de reajuste, poderemos afirmar que irá depender do percentual de sinistralidade? Também. Flávia, isso vai depender efetivamente de cada cliente. Cada cliente vai ter a sua análise realizada de forma individualizada. Então, isso vai depender realmente dentre alguns fatores, a questão, sim, do resultado da sinistralidade. Boa noite, Jonas Lotti, e ele pergunta: segundo informações, os únicos profissionais que não estão cobertos pelo produto são das áreas de limpeza, hotelaria, segurança e higiene. Correto? Jonas, eu vou só fazer uma pequena correção. Né? Esses profissionais que você listou, os profissionais da área de limpeza, higiene, hotelaria e segurança, eles são desconsiderados para a questão da contabilização da quantidade de profissionais. Então, não se trata da questão de cobertura em relação a esses profissionais. Eles não são considerados para que a gente possa fazer o tamanho da pessoa jurídica. Exatamente. Então, na contrapartida, Jonas, precisa ficar claro, quais são os profissionais? Os profissionais são aqueles da área da saúde, mais a parte administrativa. Então, tem que somar todos esses profissionais para a gente poder fazer o enquadramento. Perfeito. O Renato Duarte complementa se foi aprovado. Então, a pergunta dele, o prazo para a resposta, se foi aprovado ou não, se o risco foi aceito ou declinado, se vai ser o mesmo tempo da pessoa física. O nosso compromisso, doutor, é utilizar o mesmo padrão hoje de prazo de resposta. Esse é o nosso objetivo. Porém, no caso da pessoa jurídica, ele requer uma análise um pouco mais cuidadosa e que pode levar um pouco mais de tempo numa análise. Então, Renato, a ideia é que sim, a gente mantenha o mesmo prazo que a gente vem adotando na pessoa física, mas eventualmente pode ter um caso ou outro que a gente precisa de um período maior, lembrando que jamais poderá extrapolar o prazo de 15 dias. Regiane Martins, e se por acaso a pessoa jurídica omitir alguma informação, principalmente na condição de qualidade, eu acho que vai dizer quantidade de médicos, né? Como saberíamos a quantidade exata de profissionais? Isso agravará a nossa defesa? Então, assim, primeiro, Regiane, como qualquer contrato, a gente parte do princípio da boa-fé. Então, aquela informação que for declarada no questionário, e aí, inclusive, eu reitero um item que vocês podem observar no questionário, do lado esquerdo, na segunda página, está a primeira assinatura do proponente e a segunda, sua corretora. Então, a nossa recomendação é que esse questionário seja assinado pelo próprio proponente. Com isso, a gente evita, doutor Raul, situações como essa que a Regiane está sinalizando, de má-fé. Porque uma vez comprovada a má-fé, há sim uma possibilidade de eventual negativa. Então, pessoal, a gente tem que, ao conversar com os nossos clientes, assim, você precisa declarar efetivamente o que existe na estrutura da sua clínica. Isso não funciona só conosco, funciona com qualquer tipo de contrato que a gente for fazer, ou com qualquer tipo de seguro. Você tem que declarar a informação verdadeira.
Perfeito. Cleber Rodrigues dos Santos, ele diz, desculpe-me, acredito que não formulei bem a pergunta, mas obrigado, respondido. Caso tenha ficado dúvida, Cleber, pode insistir e esclareça para nós que a gente responde, tá? Ainda temos mais 1h30 da nossa programação, acredito que até lá, Cleber, se quiser reformular de novo a pergunta, pode mandar. Luciana Cavalcante, grupos de médicos que utilizam um CNPJ único para fins de prestação de serviços e recebimento, exclusivamente, podem aderir ao produto PJ? Com certeza, Luciana. E existe exatamente um enquadramento para isso dentro da tabela comercial. Faço um convite aí você observar o grupo G5, onde consta lá grupos médicos terceirizados. É neste grupo que a gente vai fazer o enquadramento desse exemplo que você citou. Gerardo Duarte, Ana Carla Pagano, esse produto exclui a necessidade da extensão PJ? Vamos lá, Carla. Vamos relembrar que a cobertura adicional da extensão PJ, né, como o próprio nome diz, cobertura adicional, ela está relacionada, né, à pessoa física. Né? O que acontece em relação à pessoa física? A pessoa física tem, sim, né, a possibilidade da contratação da cobertura adicional de extensão PJ. Então, é importante a gente separar, né, exatamente o que é o produto de cobertura da pessoa jurídica, né, da extensão PJ. Extensão PJ, nós estamos falando para a pessoa física. Aqui é efetivamente para o estabelecimento. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, tá, cara? Renato Duarte, a proposta passará por uma pesquisa antes de ser aprovado? Sempre. Qualquer proposta, Renato, requer uma análise, né? Igor Matos, boa noite, Igor. Olá, meus amigos. Alexandre, não entendi direito. O enquadramento dos profissionais da PJ será na sua totalidade, seja médico, enfermeiro, administração, contabilidade, etc.? Igor, exatamente isso. Você vai chegar numa clínica e vai perguntar quantos profissionais tem naquela clínica. Digamos que ele diga que tenha 25 profissionais. Aí você vai pedir para o cliente, ó, desses 25 profissionais que estão na clínica, quantos são, né, na área de higiene, de limpeza, de segurança e conservação. Digamos que ele diga, né, que ele informe que a quantidade é de 5 pessoas, né, que trabalham nesses setores. Então, a quantidade de profissionais que você vai considerar são os 20 restantes, incluindo, de novo, né, todo o pessoal da área da saúde, por exemplo, você citou o médico e o enfermeiro, e a parte administrativa também, como você citou ali, o administrativo e a parte contábil. Flávia Correia, clínicas onde os cirurgiões plásticos fazem manutenções pós-cirurgia, tipo de procedimentos, retirada de pontos, curativos, etc. Será possível a contratação do ANADEM-PJ? Flávia, eu preciso ser bastante sincero com você. Desconheço alguma clínica que só faça isso. Né? Essas clínicas elas realizam outros tipos de procedimento. Mas, partindo do pressuposto que isso que existisse, eu realmente tenho dificuldade de imaginar que isso aconteça na prática, o enquadramento se daria como um consultório, porque não tem procedimento cirúrgico, não tem nenhum procedimento invasivo, você pode enquadrar, né, como um consultório lá no grupo G2. Tá? Lembrando que esse produto ele não prevê, né, neste modelo do Facility, cobertura para clínicas de cirurgia plástica. Boa noite, Fátima Montini. Ela pede desculpas, está chegando um pouquinho atrasada. Bastante atrasada, viu, Fátima? Boa noite, Emerson Guimarães. E ele dá boa noite a todos também. Em eventual ação contrária na PJ, e a empresa optar por utilizar a sua apólice/cobertura no RE de congênere, a ANADEM precisará ser notificada? Deixa eu entender um pouquinho melhor. Ele tem uma outra apólice além da nossa, ele utiliza aquela para... Ele tem que nos notificar? Vamos lá. Emerson, vamos lembrar de como funciona, né, o clausulado de qualquer apólice
dos riscos elementares, né, dos ramos elementares, que você chamou de RE, onde se enquadra o nosso caso, que são apólices de responsabilidade civil e profissional do ramo 78. Como é que funciona o clausulado de qualquer apólice? Em havendo, o texto chama-se concorrência de apólices, em havendo, né, nesse caso, duas apólices contratadas para o mesmo cliente, o que é facultado para este cliente? Ele pode dar entrada tanto na ANADEM quanto na outra congênere que ele tenha. Lembrando que lá na frente, em eventual pagamento de indenização, e ele tem que ter declarado que tem as duas apólices, haverá o rateio na proporção entre as seguradoras envolvidas. Agora, a diferença, Emerson, gritante que vai ter neste caso, é que se ele acionar a apólice da congênere, ele vai ter que achar o advogado, ele vai ter que ter todas as despesas relacionadas ao processo, enquanto na ANADEM ele não vai ter isso. Então, essa é a diferença, na minha opinião, bem grande do nosso produto e os produtos do mercado tradicional. Perfeito. Luciana Cavalcante pergunta: a empresa terá que informar periodicamente as movimentações de entrada e saída de profissionais no tocante à quantidade e nomes dos profissionais que atuam pelo CNPJ? Se houver alteração, Luciana, baseado na faixa que nós colocamos, se observar na tabela tem 4 faixas, né? Até 10 profissionais, de 11 a 20, de 21 a 30 e de 31 a 50. Se houver alguma alteração da faixa de profissionais, sim, então imaginando que a gente tenha lá uma clínica que tenha 9 profissionais, você enquadrou ela na primeira faixa. Mas, dali a 3 meses, né, houve uma mudança e a nova faixa pulou para 18 profissionais, ela dobrou, obrigatoriamente, a gente precisa saber disso. Então, enquanto o aumento ou diminuição na quantidade de profissionais estiver dentro do quantitativo de cada uma das 4 faixas, não há necessidade de nos informar. Perfeito. Estamos agora com 57 colaboradores online conosco. Daqui a pouco vai chegar a 100. Regiane Martins, acima foi uma pergunta interessante. Esclareça para nós a questão da franquia, já que não utilizamos na pessoa física e na extensão, certo? Vamos lá, Regiane. Aqui nós temos uma das diferenças, né, entre o produto da pessoa física e esse produto da pessoa jurídica. Nesse produto, há sim a figura da franquia, da participação obrigatória do segurado, onde lá no campo de franquia, na tabela comercial ou no próprio folder, vocês vão identificar que ela corresponde a 15% dos prejuízos indenizáveis, com um mínimo de 3% ou máximo de 6% da importância segurada contratada. Então, efetivamente, há sim a figura da franquia nesse produto. Marcelo Espínola, a cobertura de R$500 mil seria para cada médico ou para todos os médicos? Marcelo, vamos lá, vamos relembrar. Espero que você tenha entrado lá exatamente no início do nosso bate-papo. O produto da ANADEM PJ é voltado para a pessoa jurídica. Não há cobertura de pessoa física. Então, a cobertura eventualmente contratada de 500, 750 ou 1 milhão é para a PJ. Independe da quantidade de médicos que você tenha embaixo dele, observando, claro, a quantidade de profissionais conforme as 4 faixas de grupo. Mas a cobertura é para a PJ e não para cada médico. André Tavares, boa noite, André. E ele questiona: fineza falar sobre o G5 no item grupos médicos terceirizados. Que bicho é esse, Alexandre? Explica para o André. André, se a gente voltar uma pergunta aí, eu não gravei exatamente qual foi o colega que fez essa pergunta, mas só para a gente ajudar a relembrar, a pergunta versava sobre CNPJs que são constituídos apenas para fins de faturamento e recebimento, ou seja, aquelas empresas constituídas muito comum no caso das
Copanestes da vida, né, os grupos de anestesiologistas, onde ele constitui aquele grupo, ele emite uma nota e faz o recebimento daquele valor correspondente. Então, esse é um exemplo de grupo médico terceirizado que você pode incluir no grupo G5. André, tem muitos exemplos, os anestesiologistas, plantonistas, próprios cirurgiões constituem grupos de médicos e o hospital contrata essa empresa, não contrata diretamente o anestesista ou diretamente o plantonista. E essa empresa faz a escala para o hospital. Então, é referente a esses grupos de médicos terceirizados. O Igor Matos retorna dizendo o seguinte, ele fez aquela pergunta primeiro se o pessoal administrativo, contábil, entraria no cálculo para o cômputo, para a avaliação do tamanho da pessoa jurídica. E ele retorna questionando, mas como um funcionário administrativo, contábil, uma atendente pode provocar um erro médico, entre aspas? Essa, com certeza, será uma pergunta do administrador. Isso vai agravar bastante, segundo o Igor Matos. Vamos lá, Igor. Na verdade, quando a gente faz a análise incluindo, né, o pessoal do administrativo, vou te dar um exemplo simples. Uma atendente lá que foi e passou uma informação equivocada. Ela não teve um erro médico, mas aquilo gerou uma reclamação contra a pessoa jurídica. Então, o simples fato do atendente, mesmo seja ali numa recepção, sim, é possível ter uma reclamação. Então, a gente está falando de erro profissional, né, de erro médico, lembrando aí que tem a parte odontológica e outros tipos de clínicas, mas existe sim a possibilidade de qualquer reclamação contra a pessoa jurídica, sim, desde que decorrente do ato profissional. Igor, analisa que na questão da pessoa jurídica, podem ter outros tipos de danos, não apenas o erro profissional, né? O paciente caiu da cama, caiu da maca, o paciente no banho caiu e fraturou, um alimento que tenha provocado um mal-estar no paciente, agravado a situação do alimento consumido no hospital, um paciente com restrição a uma dieta líquida e tem acesso à água, toma água em excesso e aquilo agrava a situação dele. Então, uma série de danos que o paciente pode sofrer enquanto internado ou em trânsito pelo hospital, pela clínica e tudo mais, que estarão cobertos. Não é apenas a questão da negligência profissional. Jonas Lodge, perito judicial e custas processuais serão pagas pelo cliente e abatidas da franquia? É isso aí, Jonas. Você já pegou exatamente parte do conceito de algumas diferenças desse produto. As eventuais despesas, né, com o perito judicial e custas processuais, sim, serão pagas pelo cliente e abatidas, e podem ser, sim, abatidas da franquia. O Alvarenga questiona aqui, Alexandre, você se importaria de voltar e explicar novamente sobre a franquia? Qual o valor máximo que uma PJ irá pagar se ela contratar um capital de 1 milhão? Muito bem. Se a gente pega o capital de 1 milhão, Alvarenga, 60 mil, né? A gente está falando 3%, 30 mil. Mínimo de 30 e o máximo de 6% da IS. Então, o máximo, aí respondendo especificamente a sua pergunta, Alvarenga, será de 60 mil reais. Não, 3% seria da condenação, né? Na verdade, os prejuízos indenizáveis, e aí tem a pergunta, acho que até vou pular um... Não, está na sequência, doutor. O que está incluso nos prejuízos indenizáveis, que é a pergunta da Flávia Correia. Perfeito. Então, acho que dá para aproveitar tanto a pergunta da Flávia quanto do Alvarenga, dizendo, primeiro, o que constitui um prejuízo indenizável? Prejuízo indenizável, você tem o valor da eventual condenação adicionado aos demais custos, no caso, custos processuais e do perito. Lembrando que a parte das custas com os honorários dos advogados e a parte dos assistentes técnicos estarão amparados dentro do nosso produto da ANADEM. Perfeito. Felipe Barreto faz uma colocação pela qual eu já agradeço pelo enriquecimento, e diz o seguinte: no questionamento da Rejane, acho interessante reforçar
que a grande diferença do produto em relação ao mercado é que, para a defesa jurídica do associado, e assistência técnica terão um serviço de habilidade jurídica, sem qualquer franquia. Perfeito? Vamos lá. Esse é um dos itens do né, para a gente colocar como diferencial. Mas eu acho que o grande ponto a destacar é a clínica ela não vai ter uma defesa sendo realizada, eventualmente, por aquele advogado ou por aquele escritório contratado pela clínica que não tenha uma especialização na área de saúde. Então, a grande diferença, que já existe na pessoa física, essa é parte da nossa argumentação, também é aplicável na pessoa jurídica. O grande diferencial são as coberturas que nós colocamos dentro do nosso serviço. Essas sim são, entendo que é o grande diferencial nosso. Perfeito. Flávia Correia, qual o valor, em média, dos honorários periciais? Olha, esse valor ele tem uma volatilidade. Na questão da ANADEM, nós costumamos pagar 2 vezes o valor da tabela da NB, que é na faixa de 8, 9 mil reais. Mas o perito nomeado pelo juiz, ele faz uma proposta de honorários periciais, as partes concordam, discordam dessa proposta, se concordarem, fica o valor proposto pelo perito, se elas discordarem, o juiz acaba fixando o valor da perícia. Se for em São Paulo, no IMESC, por exemplo, é baratíssimo, 300, 500, 700 reais no máximo. Mas o normal é coisa de 5 a 10 mil reais, com bastante divergência entre piso e teto, né? Márcia Letieri, as contribuições podem ser deduzidas para fins de imposto de renda na PJ? Mas essa é uma pergunta bem diferente do que a gente recebeu na nossa lista, né? Aí a gente precisaria entender qual é a contribuição de cada PJ. Sim. Se o lucro presumido, não. É uma situação. Lucro real? Lucro real, sim, é uma despesa. Sim. Se for lucro real, Márcia, com certeza. No lucro presumido, não. Lucro presumido, você não abate nada, né? Kleber Rodrigues dos Santos. Custas processuais. Mais específico, custo com a defesa, advogado, tem uma tabela? Posso responder? Na verdade, são duas coisas bem distintas, né, doutor? Por favor. Custas processuais são aquelas despesas, os emolumentos, custas com recurso, normalmente como a clínica não tem custas iniciais. Normalmente, no recurso, se ela for condenada e recorrer ao tribunal, haverá custas. Se houver uma tutela antecipada e precisar fazer um agravo de sofrimento, haverá custas. É aquilo que se paga para o fórum, para o cartório judicial. Isso não tem nada a ver com honorários, certo? Não tem nada a ver com a defesa, com o advogado. Essas são as custas do tribunal. Tem tabela, sim. Essa tabela, ela varia de estado para estado e diverge muito. São valores muito díspares, um comparado com o outro. Varia de estado para estado. Igor Matos, obrigado pelo esclarecimento. Vocês são os melhores. Você também é fofo, viu, Igor? Tá certo. Enquanto o pessoal vai continuando ali, doutor, tem uma quantidade de perguntas, a gente acredita que agora, com 50 minutos que começamos esse bate-papo, tem uma pergunta que veio, não está aqui no nosso chat, eu gostaria de compartilhar com os colegas aqui uma dessas perguntas, né? A pergunta diz o seguinte: como podemos proceder se o número de profissionais ultrapassar o limite máximo previsto na tabela? Então, vamos olhando a tabela, a gente vai relembrar que este produto foi desenhado até a quantidade de 50 profissionais. Então, para quem eventualmente tem essa dúvida, não vamos deixar de fazer negócio. O que você vai fazer? Você vai mandar para a gente essa informação, a gente vai analisar e vai lhe dar um preço que não estará previsto aqui dentro da tabela comercial do produto ANADEM PJ. Mas qualquer quantidade superior a esses 50 profissionais, mande para a gente poder fazer a análise. Não vamos perder a oportunidade
de um negócio por conta, às vezes, de uma diferença de 1, 2 ou até mesmo 100 profissionais. Mas lembrando que essa quantidade de 50 profissionais, a gente entende que engloba uma parcela quase que total das clínicas de pequeno e médio porte. Quando a gente fala de uma quantidade de profissionais acima de 50, geralmente a gente já está falando até quase de um hospital. Né? Então, 50, a gente entende que essa quantidade de 50 Mas, pessoas... nesse caso, preenche o questionário e manda para fazer a cotação. Exatamente. Perfeito. Não perca o negócio. Célia Maria Gonçalves. Doutor Alexandre, boa noite. Não me cumprimentou, viu? Boa noite para você também, Célia. Só deu boa noite para você, viu? A extensão PJ continuará sendo comercializada? Vamos lá, Célia. Tivemos essa pergunta há alguns minutos atrás, feita pela colega Carla Pagano, lá de Ribeirão Preto. Eu quero reiterar que são dois produtos totalmente distintos. Quando a gente faz menção à cobertura adicional de extensão PJ, nós estamos nos referindo a uma contratação de pessoa física. Pessoa física foi lá e adicionalmente contratou a cobertura para a PJ dele. Aqui nós estamos falando de um outro produto totalmente diferente. Então, a extensão PJ vai continuar sendo comercializada na pessoa física. Perfeito. Existe taxa de adesão no Anadem PJ Facility? Para que a gente conseguisse, doutor, chegar nas condições comerciais apresentadas quando do lançamento do produto e constantes da tabela comercial, se a gente observar aí que tem, por exemplo, no grupo G1, um valor de mensalidade de R$ 441. Ou seja, para a gente conseguir chegar nesses valores bem competitivos em relação ao mercado, nós precisamos fazer alguns exercícios dentro, claro, também da remuneração do corretor. E, felizmente, nós conseguimos manter a mesma remuneração em termos percentuais. A gente manteve o mesmo percentual de 15% de comissionamento. Porém, foi necessário a retirada da taxa de adesão para que o produto pudesse ter um valor também competitivo. Então, a colega que fez a pergunta, não há taxa de adesão em relação ao produto lá na DMPJ. Maravilha. Outra pergunta que nos veio anteriormente aqui, se a clínica possui pronto-socorro, porém não sendo esse o seu foco principal em sua atuação, poderá ser enquadrada pelo Facility? Essa foi uma discussão, objeto de um último encontro aqui das assessorias, e na tabela comercial a gente faz menção tanto a pronto-socorro e quanto a pronto-atendimento. A gente precisa deixar claro que quando a gente faz menção a pronto-socorro e pronto-atendimento, a gente está se referindo a hospital, a instituição hospitalar. Eventualmente, a gente sabe que existe Brasil afora diversas clínicas que tenham ali um pronto-atendimento. Então, neste caso, o enquadramento é normal conforme o risco de cada clínica. O que a gente não tem aceitação neste produto do Facility são exatamente para pontos-socorros ou pontos de atendimento que sejam vinculados a hospitais. O Alan Gurgel, continua valendo a portaria de 1º de maio? Portaria de 1º de maio. Dá para esclarecer, Alan? Me ajuda a relembrar. Nos refresca a memória aqui, por favor. Enquanto isso, a outra pergunta feita aqui anteriormente. Academia de Exercícios Físicos, que ali existam médicos que emitam atestados para os praticantes da mesma, poderá ter aceitação no Anadem PJ? Infelizmente não. Por quê? Porque o CNPJ é o CNAE, a atividade fim daquele estabelecimento comercial é uma academia. Então, neste caso, você como corretor pode também oferecer ao seu cliente, aí a sugestão é a contratação de uma apólice de responsabilidade civil geral, não tem nada a ver com a atividade médica, para poder atender o seu cliente. Então, o nosso produto de Anadem PJ não se enquadra em situações como essa, mas não deixa de ter uma boa oportunidade de fazer a venda para os médicos, pessoas físicas que lá estão. Então, pode, e aí eu vou fazer a menção ao colega que fez essa pergunta aqui para a gente, foi o Tony
de São Paulo, pode visitar a academia, pode malhar na academia, aproveita lá, descobre quem são os médicos, quem são os fisioterapeutas e vamos prospectar esses profissionais na pessoa física. Quais são os profissionais excluídos da contagem no enquadramento da tabela comercial na DMPJ? A gente está com um questionamento, já tivemos esse questionamento por parte do pessoal, quem não é contabilizado, né? São os profissionais da área de higiene, conservação, limpeza, segurança e hotelaria. Esses profissionais não devem ser contabilizados quando dá precificação. Acho que o Gurgel voltou ali, doutor Raul. Para a extensão. Continua valendo a portaria de 1º de maio para extensão? Eu imagino que ele esteja se referindo, doutor Raul, à portaria onde a gente faz a separação na pessoa física para aquele médico que tem apenas um sócio enquanto profissional da área da saúde, ou 2 sócios ou mais. Então, Gurgel, se eu tiver entendido exatamente a sua pergunta, neste caso, de novo, nós estamos nos referindo à pessoa física. Sempre que utilizarmos a cobertura adicional de extensão PJ, nós estamos nos referindo ao produto de pessoa física. Então, se a portaria for exatamente essa, não lembro exatamente o dia, se for essa, sim, permanece, continua valendo, porque nós estamos nos referindo ao produto da pessoa física. Perfeito. Quais os valores de importância segurada que podem ser contratados? Quando nós desenhamos o produto, a ideia era poder abranger a maior quantidade possível das clínicas de pequeno e médio porte. E para poder atender exatamente essa variação de clínicas, a gente precisava ter pelo menos 3 opções de limite que proporcionasse à clínica de menor tamanho, por exemplo, um limite de 500 mil. E aquelas que têm uma estrutura maior, né, pudesse também ter a oportunidade de contratar um limite maior. Então, nós temos desenhado, consta da tabela comercial, e vocês podem observar que para cada um dos 7 grupos consta a informação dos limites de 500, 750 e R$1 milhão para a contratação. Vamos lá, Flávia Correia colocou uma equação aqui agora. Tem matemática, vamos mostrar uma coisa disso. Veja se está correto. 500 mil, valor máximo de indenização. Valor de indenização fixado pelo juiz, R$300 mil. Custas processuais, 10 mil. Honorários periciais, 20 mil. Total, 330 mil. Vezes 15%, 49.500. Menos 30 mil, terá um reembolso de 19.500. Flávia, você já pegou exatamente o jeitão do negócio. É exatamente essa conta aí que você fez. Esse raciocínio, com esse exercício, você entendeu exatamente o que é contabilizado como prejuízos indenizáveis e você fez o exercício com um teto, como o valor ali de 330 mil, teto máximo de 6% de 500 mil seria 30 mil reais, menos os 49.500, sim, o reembolso será de 19.500 reais. Perfeito. Alvarenga, tem uma clínica odontológica, 6 dentistas, e deles apenas um faz aplicação de botox e os demais procedimentos normais da odontologia. Ela será precificada no G6 e não no G2? Vamos lá, Alvarenga, faça um convite, pega a tabela aí de novo com a gente. Vamos lá nas observações importantes, o item 3, né? Vamos fazer a leitura aqui que eu acho que é legal. O enquadramento levará em conta a atividade de maior risco do proponente. Então, independente que sejam 6 ou 1, se ele tem, né, nessa clínica, o exemplo que você citou, a aplicação de toxina botulínica, ele vai se enquadrar no grupo G6, clínicas de procedimentos estéticos não cirúrgicos. Sempre mais gravosa, né? Sempre mais A gravosa. gente pode se deparar com muitas situações dessas, né? 2 ou 3 tipos de atividade, e aí é só analisar, ver qual é a mais agravada e ali fazer o seu enquadramento. Os demais grupos estarão parados, né, de forma subsequente. Quais as formas de pagamento?
Muito bem, pessoal. Nós temos a forma de pagamento neste modelo, pode ser utilizado tanto o boleto bancário quanto o cartão de crédito. É o mesmo modelo que a gente tem na pessoa física. A única diferença, na nossa experiência, é que no caso da pessoa jurídica é raro a gente se deparar com a figura do cartão de crédito. São poucas as empresas que tenham, né, a pessoa jurídica, que tenham o cartão de crédito da pessoa jurídica. Então, nesse caso, a gente acredita que a maior quantidade de fechamentos vai se dar na forma de pagamento de boleto bancário. Eu estou rindo aqui pelo comentário do Alvarenga, nós respondemos a pergunta, ele disse sempre mais gravosa, né? E ele falou, é que nem pizza, 3 sabores. Tem camarão, por exemplo, um camarão fica mais caro, né? Independente da quantidade de camarões que tem na pizza. Geralmente são poucos, mas mesmo assim você ainda paga mais caro. Se for meia mussarela e meio camarão, parece para pagar camarão inteiro. Por exemplo, Alvarenga, se uma clínica odontológica realiza apenas retiradas de sisos, ela é enquadrada em consultório odontológico, G2, ou clínica especializada com cirurgia G6? Então, esse é um questionamento bastante recorrente de alguns corretores, e a forma de interpretação de como enquadrar os nossos clientes dentro dos 7 grupos, a análise que a gente precisa fazer, e aí respondendo essa pergunta, esse procedimento, o exemplo que o colega citou, fala sobre extração de dentes. É um procedimento invasivo, é um procedimento cirúrgico. No caso de siso, então dá mais trabalho ainda para poder fazer a retirada. Então, há um ato cirúrgico. Neste caso, ele tem que ser enquadrado no grupo G6 e não no grupo G2 de consultas. Obrigatoriamente, em havendo procedimentos invasivos ou cirúrgicos, eles precisam ser enquadrados no grupo G6. Perfeito. Jonavode, o cartão de crédito pode ser do proprietário da empresa? Com certeza. Na verdade, ele pode utilizar, como a gente também tem na pessoa física, qualquer cartão de crédito. Pode ser um cartão de terceiro sem nenhum problema. Tá? Tony, na questão, entre aspas, sem limite de processo, isso se refere à cobertura, mas na renovação que é automática, como se dará o reajuste? Será analisado caso a caso ou será uma taxa de reajuste PJ para todos? Aí, Tony, a análise ela vai ser caso a caso. Cada um vai ser analisado a partir do seu histórico, em cada aniversário, né? Lembrando aí a questão da renovação automática dentro do nosso processo de vendas. No caso da pólice, a gente tem uma renovação individual, por se tratar de uma pólice individual para cada proponente, e a análise, Tony, ela vai ser feita de forma individual. Então, a gente pode ter 2 clínicas aí separadas pela mesma parede, uma ter um resultado positivo e uma outra negativo. Então, vai ser realmente cada caso. Luciana Cavalcante, dentistas que ministrem cursos de especialização em seus consultórios e escolas de especialização em odontologia, podem aderir à produção PJ? Caso positivo, onde se enquadrariam? Luciana, o que acontece com esse questionamento que também ele é frequente, doutor? O que a gente observa é que as atividades principais dos CNPJs, em especial essas escolas, não são CNPJs que têm KNAI da área da saúde. Por exemplo, da academia. Né? Então, neste caso... Ele pode fazer para ele pessoa física. No caso da pessoa jurídica, em sendo, né, uma pessoa jurídica cujo KNAI, cuja atividade principal ou eventualmente secundária seja da área da saúde, aí nós vamos entender esse curso de especialização, né, existe procedimento invasivo? Não, é um simples curso. Então, ele poderia ser enquadrado ali no grupo G2, Luciana. Mas é importante ter, antes de qualquer análise, entender qual é a atividade principal que consta no CNPJ deste cliente que a gente for prospectar. Tá? É muito importante a gente analisar isso, porque existe uma quantidade muito grande dessas clínicas e consultórios fazendo esses cursos de especialização, de pós-graduação. Perfeito.
Esse produto tem antecipação da tutela? O senhor fez a pergunta, mas isso eu vou deixar o senhor responder também. Não, não tem. Nem antecipação da tutela, nem retroatividade. Aquilo é só para a pessoa física. Nesse produto HDI, pessoa jurídica, não há nem antecipação da tutela e nem a retroatividade, que é a pergunta seguinte seria a seguinte, né? Quando a gente desenhou esse produto, e aí o grande motivo também para que a gente chegasse ao custo, né, competitivo que a gente entende que consta da tabela comercial, alguns ajustes a gente precisou fazer, né? A questão da retroatividade em especial, que é o que a gente vem observando na pessoa física, é que a gente se depara com algumas situações onde tem ali uma parcela significativa de má-fé por parte do profissional, que muitas das vezes não informa isso ao corretor durante a visita, né? E aí ele faz a adesão, chega para a gente, a proposta eventualmente é declinada em um sinistro que já está em andamento, isso gera ruído, a venda acaba sendo cancelada. Então, no caso da pessoa jurídica, deixando claro que não há figura da retroatividade, e lembrando que tanto o fato gerador quanto a data de protocolo da reclamação ou da ação judicial tem que ser a posterior da data de adesão. Essa diferença é importante para a gente entender o produto que a gente está comercializando. Perfeito. Quais as especialidades médicas mais demandadas em ações judiciais? Naquele trabalho realizado por nós aqui internamente junto ao Observatório Nacional de Jurisprudência, a gente conseguiu identificar algumas características bem diferentes da pessoa física, exceto no que se refere, né, à ginecologia e à obstetrícia, que ela permanece como o primeiro do ranking. Mesmo na pessoa jurídica. Enquanto na pessoa física nós estamos falando de 27,14%, aqui na pessoa jurídica sobe para 54,12%. Ou seja, mais da metade dos processos são relacionados à atividade, né, à especialidade de ginecologia e obstetrícia. Quando a pessoa jurídica é a ré. Exatamente. E exatamente também por isso que o grupo mais agravado de risco é o grupo G7. Se vocês observarem lá, o grupo G7 na tabela traz clínicas de ginecologia com obstetrícia. Então, isso só reforça o estudo que nós fizemos internamente, um trabalho realizado aí nos últimos 16 anos, que traz a comprovação de que a ginecologia e a obstetrícia estão no topo do ranking, seguido pela clínica médica. Olha que interessante, a gente acha que teriam algumas outras especialidades. Clínica médica está em segundo lugar. É só consulta? Não é só consulta. Tem gerado muito processo, a gente está vendo isso na prática. Às vezes tem aquela percepção, não, mas só faz consulta, ele não faz nada ali, não coloca nem o botox. Não, prescreve, erro de diagnóstico, erro de prescrição, reação medicamentosa. Então, os dados nos processos nos comprovam, né, que clínica médica também tem e está no segundo lugar do ranking. E o terceiro, também seguindo um pouquinho da pessoa jurídica, a pessoa física, perdão, o ortopedista, né, também está lá, a atividade de ortopedia e traumatologia em terceiro lugar do ranking. Valmir Rebesquino, em Curitiba, boa noite. Há denunciação à lide em havendo outros seguros sobre o mesmo risco e o cliente optar pela defesa pela outra apólice, haverá rateio caso haja responsabilização pecuniária? O Valmir entrou atrasado porque essa pergunta já foi respondida, né? Mas vamos repetir. A segunda parte da pergunta, vamos começar de trás para frente, doutor Raul. Em havendo, né, duas apólices emitidas para o mesmo cliente, haverá concorrência de apólice. O cliente pode optar aonde ele vai abrir o sinistro. Lembrando que se ele abrir o sinistro no produto tradicional, ele vai ter todo o trabalho, que na ANADEM não vai ter, né? E sim, há um rateio conforme definido no clausulado de concorrência de apólice. Agora, a primeira pergunta do Valmir, ela não tinha sido feita ainda, né? A negociação à lide, Valmir, da mesma forma com que a gente tem no produto da pessoa física, a gente não permite denunciação à lide no produto da pessoa jurídica. Senão foge o
grande objetivo nosso da defesa, que é o nosso grande diferencial. Emerson Guimarães faz um comentário, agradece. Muito obrigado pela atenção, zelo nas respostas, orientações e cuidado com os representantes. Emerson, tenha certeza que estamos aqui trabalhando por vocês e para vocês, viu? Então, sempre que tiver dúvida, inclusive essas sessões, a gente vai tentar fazer com mais frequência, abrir esse espaço para conversar, tirar dúvidas, é muito proveitoso, viu? Então, não estamos fazendo nada além da nossa obrigação, viu? Valmir Rebeschini pede desculpas, mas não pegou a pergunta anterior. Tá tranquilo, viu, Valmir? Obrigado aí. Acho que pegando esse gancho desse modelo de bate-papo que a gente está tendo com os representantes, a gente utilizou esse modelo para falar de um produto novo, né, que é o produto da pessoa jurídica. Mas como o doutor Raul comentou, pessoal, a gente está aberto a qualquer tipo de discussão, esclarecimento. A gente pode criar um fórum para tratar de outros temas. Então, também sintam-se à vontade de propor. Podem fazer isso por e-mail no comercial@nadem.org.br. Podem sugerir e a gente, fechando um grupo, um determinado tema, nós fazemos uma nova convocação, como vocês receberam essa convocação do dia de hoje. Isso, se alguma plataforma, alguma assessoria quiser fazer também para o seu grupo, ou alguma corretora para os seus corretores em específico, podemos fazer também alguma conferência fechada sem qualquer problema. Mas eu estou incomodado com uma coisa, Alexandre. A Fátima entrou às 18h20, já são 19h11, e ela não perguntou nada ainda. Tem alguma coisa estranha? Alguma coisa errada com a Fátima. Eu acho que alguém silenciou lá o teclado dela. Fátima, se você não se pronunciar, a gente vai entender que você foi embora. Isso é incrível, cara. A Fátima não perguntou nada ainda. Então, brincadeira, Fátima, sei que nós chamamos, viu? Voltando só à questão do que o senhor sugeriu, né? Criar fóruns como esse para plataformas, para assessoria, grupos de corretores. Essa é uma ferramenta que a gente tem uma certa interação, apesar de que as perguntas de vocês vêm de forma escrita e a gente interage apenas do lado de cá. Mas também é uma ferramenta, principalmente para as plataformas de assessorias, que pode ser utilizado para fazer treinamentos. A gente pode utilizar o modelo de videoconferência, a gente ganha tempo, não perde tempo com deslocamento, consegue colocar colegas que estão em diversos locais. A gente, com uma grande dificuldade quando a gente vai fazer, por exemplo, os nossos treinamentos, as nossas reciclagens, é conseguir colocar a quantidade de corretores dentro de uma sala de aula. Aqui vamos usar a tecnologia a nosso favor. Maravilha, vamos lá. O Marcelo Espínola. E se essa clínica, o proprietário não for médico, aluga espaço para os médicos? Essa é a pergunta relativa ao cartão de crédito, é isso? Não, na verdade não, doutor. O Aline está pensando num nicho de mercado que cada dia que passa está maior. Que nicho é esse? Imagine, nós dois não somos médicos, resolvemos ser investidores e compramos ali uma clínica, montamos uma estrutura e estamos alugando para que os profissionais ali possam desenvolver as suas atividades. Nós somos médicos, mas pelo simples fato de um paciente entrar dentro daquele estabelecimento e ver clínica X, ter acesso ao nosso CNPJ, é passível, sim, de ter uma demanda judicial, independente, porque, no caso da pessoa jurídica, de novo, não está relacionado ao ato médico, e sim é relacionado à ação contra a pessoa jurídica, desde, claro, o ato profissional. Então, Marcelo, aí sim tem uma oportunidade de você buscar essas clínicas, chamadas clínicas de locação, onde você tem uma oportunidade de sim vender também produtos de Nadem PJ. Obrigado, Dr. Rossi, ele elogia a iniciativa, sendo que o webinar de excelência. Obrigado, Rossi. Você que é muito gentil também. Tony, os clientes PJ em vigência com cobertura através da própria Nadem poderão migrar para essa nova contratação na renovação? Tony, isso não tem nenhuma previsão inicialmente, mas, em tese, sim, eles podem, a pessoa jurídica, a contratação é a mesma, eles podem migrar do produto antigo para o produto novo. O que cabe para a gente só
ter um pouco de cuidado é que, a depender do que a gente venha propor isso para o cliente, isso também pode significar, né, no caso de redução, uma redução também dos valores que irão para o seu bolso de comissão. Então, acho que é importante, na hora de fazer esse exercício, entender se faz sentido, né, esta migração. Né? Em eventual redução de mensalidade, também há a redução de comissionamento. Bom, o Pagani faz uma correção sobre aquele cálculo feito anteriormente por uma corretora, não sei quem foi que fez, do cálculo da franquia. Uma correção deve ser feita na conta exemplificada da franquia, feita pela colega. Considerando que a franquia é de 15% do LMI, 330 mil, vezes 15%, 49.500. Eu acho que a conta você fez... Calma, ele continua lá. O mínimo é 3%, igual a 30 mil, e o máximo 6%, igual a 60 mil. Portanto, se o capital segurado foi de 1 milhão, não haverá reembolso. Todo o valor de 49.500 estará no intervalo entre 3% e 6%. Inácio, considerando o exercício que você fez do capital de 1 milhão, a tua conta estaria certa. O exemplo que a colega deu não foi de um limite, né, de um capital segurado de 1 milhão, e sim um capital de 500 mil. Por isso que a conta dela estava correta. Né? Agora, se utilizarmos os mesmos valores de indenização que a colega anterior nos sinalizou, e em havendo a contratação de 1 milhão, sim, aí aplicaria o exemplo que você citou. Perfeito. O Alvarenga, desculpe a pergunta, não tem que desculpar não, Alvarenga, estamos aqui para responder e você tem para perguntar, não tem que pedir desculpas não, viu? Mas para ficar bem claro, dizer, no exemplo que dei, a clínica odontológica com 6 dentistas, eles terão toda a defesa jurídica na esfera civil, administrativa e penal, sem custo extra? Eu perdi onde é que está a pergunta do Alvarenga agora. Mas vamos lá. Clínica com 6 dentistas. Eles terão toda a defesa jurídica na esfera civil, administrativa e penal? Sim. Não tem uma mudança. Independente da quantidade de dentistas ou daqueles que fazem o procedimento. Então, a defesa jurídica, ela vai permanecer normal. Não tem custo extra. Né? O que eventualmente pode ter, Alvarenga, em termos de custo extra, é quando da entrada. Né? Então, se a gente for fazer algum agravo, quando da entrada da proposta, esse seria um único custo extra, mas quando do início da contratação. Né? A defesa ela permanece normal. Flávia Correia, pelo fato da seguradora ser HDI, terá denunciação à Lídia? Ela está afirmando aqui, né? Não está perguntando. Pergunto por que no folder não informa se é com ou sem. Dentro do material que nós colocamos para a comercialização, para a divulgação do produto, nós utilizamos a linguagem mais simplificada possível para facilitar o processo de venda. Né? E quando a gente não consta, Flávia, né, não constou, Flávia, no material essa informação, ela não altera, né, o conceito do produto da Anadem como um todo. Quando a gente fala da Anadem, a questão da não denunciação à lide é o ponto principal do nosso produto. Independente se seja pessoa física ou jurídica. Qual que é o objetivo de nós proibirmos a denunciação à lide? É para que evite, né, que aquele juiz que venha fazer o julgamento daquele determinado processo o faça sem analisar o mérito. Então, independente se for pessoa física ou jurídica, não faz sentido ter a denunciação à lide, não perde o objetivo e o grande diferencial nosso, que é a assistência jurídica especializada em direito da saúde. Cléia Rezende, boa noite, Cléia. As farmácias sofrem muitos processos por não conseguir ou até mesmo interpretar a receita médica. Imagino que ela esteja pegando aquelas letras maravilhosas e aí na hora de fazer a manipulação de um determinado medicamento, coloca mais ou menos ou completamente contrário. Eu tive um caso só aqui em Brasília que a farmácia praticamente faliu por conta disso.
um menino de 12 anos, tratamento de crescimento, né? Usando clonidina com GH, e o médico receitou 6 microgramas de clonidina e o farmacêutico interpretou 6 miligramas, ou seja, deu uma dose 1000 vezes maior. É como se ele tivesse ingerido 1000 comprimidos de uma vez só. O moleque de 12 anos e foi a óbito, né? A combinação passou de R$1 milhão. Então, isso é possível, sim, lógico. O que a gente tem observado, Cleia, é que, eu não sei... Como a gente não mexe muito com farmácia, eu não saberia, assim, estatisticamente, qual é o número de farmácias processadas, e esse dado nós não temos, nunca estudamos isso. Talvez agora, com esse produto novo, tenhamos que nos debruçar sobre essa temática e também fazer um estudo. Não fizemos antes que não havia necessidade. Como tem essa abrangência agora, Cleia, mas eu não tenho número de processos e estatísticas sobre isso. Vamos nos debruçar sobre isso agora. Eu acho que só para tranquilizar, doutor Raul, em relação a essa pergunta, que é uma pergunta muito pertinente, todos os últimos, agora o meu caso particular, né, de medicamentos junto a farmácias de manipulação, nenhum dos médicos mais utiliza, né, um receituário escrito a próprio punho. Todos estão utilizando computador. Isso já faz, inclusive, alguns anos, situações como essa que o senhor relatou. Sim. Então, na prática, a gente já vai conseguir levantar esses números, mas o que eu tenho observado, claro, se tem o meu caso particular, é que não existe mais essa prescrição. E eu acho que o que deve acontecer muito, Cleia, isso já é uma inferência minha aqui, sem estudo de mercado, mas deve acontecer muito, que é uma prática muito usual, o farmacêutico ou o atendente da farmácia, ele não obedecer, sugerir outro medicamento para o paciente. Sim. Não tem aquele indicado pelo médico e o farmacêutico induzir o paciente a adquirir um outro medicamento. Isso, eu acredito, não tenho dados, mas é que possa gerar processo e talvez tenha muitos casos na justiça aí. Mas isso aqui eu estou imaginando aqui, é uma dedução minha, sem dados concretos, tá? Vitor Batista, boa noite, doutor Raul e Alexandre, obrigado pelo seminário. Esse novo produto substitui o antigo produto PJ, que era precificado e analisado caso a caso pela Chubb, com aquele formulário enorme, 300 perguntas. É isso aí mesmo. Vitor, quando a gente desenha um produto com esse formato de ter uma tabela comercial simplificada, esse desenho de facility, o objetivo era proporcionar a você, corretor, a você, representante, que tivesse não só agilidade, mas com o preço na ponta. Então, na verdade, aquele produto antigo da PJ, ele ainda permanece, né, com aquele questionário enorme, como você citou aí, o questionário imenso, porém, ele vai ser utilizado apenas para aquelas situações das quais não se enquadrem no facility, em especial, cotações para clínicas de cirurgia plástica e hospitais. Se tivermos demanda dessas duas situações, aí sim a gente vai precisar do questionário, aquele questionário antigo. A única diferença, que eu acho que essa diferença ela é muito importante daqui para frente, é com o compromisso que nós temos junto ao HDI, é que mesmo em situações de clínicas de cirurgia plástica e hospitais, a gente tem um tempo de resposta bem mais ágil. Perfeito. O Alvarenga vem aqui, eu vou ler o Alvarenga e já o comentário do Marcelo, né? O Alvarenga é aquele caso, ele pergunta dos 6 dentistas, né? Eles irão arcar com as perícias e custa, e entra lá na questão da franquia? Todo e qualquer. Lembrando que, quando a gente fala de custos processuais e custos do perito judicial, a gente está partindo do pressuposto que a gente perdeu a ação. A clínica foi condenada. Sim. Então, até para tranquilizar alguns colegas que falam sobre, mas e a franquia? Olha, o que é importante a gente destacar é que isso só é aplicável quando a gente perde. Como nós temos um histórico muito positivo, a probabilidade disso acontecer, a gente espera que seja menor. Né? Mas, neste caso, Alvarenga, essas despesas com custos processuais e
a parte de perícia, dos peritos judicial, também elas fazem parte, né, da participação obrigatória do segurado, ou seja, estão na franquia e poderão lá ser, assim, deduzidas. Perfeito. Mas o Marcelo faz um comentário que o Alvarenga fez uma pergunta anteriormente de ser dentistas, e ele usa a expressão, eles têm toda a defesa jurídica, né? E o Marcelo chama a atenção aqui que está confundindo pessoa física com uma pessoa jurídica, né? Então, né, estamos falando de pessoa jurídica, não de pessoas físicas. E eu acho que lá atrás, o Alvarenga confundiu, porque ele falava de 6 dentistas que trabalham na clínica. Eles terão toda a defesa jurídica, coisa e tal, né? É a preocupação, e é natural ter esse início de produto, doutor, esse tipo de dúvida, porque parte do mercado faz uma vinculação da atividade da pessoa física. Aqui, no nosso produto, ele é muito simples, pessoal. Basta termos a informação da pessoa jurídica. A cobertura é exclusiva para a pessoa jurídica. Se enquadrou dentro dos 7 grupos de risco e dentro das 4 faixas de profissionais, de 1 até 50 profissionais, ele já está devidamente precificado. Perfeito. O Pagarini fez 3 intervenções, ele sob aquela conta da franquia, e aqui ele reconhece que ele estava calculando de 1 milhão e não de 500 mil, e pede perdão pelo equívoco. Não tem perdão, não tem que pedir desculpa, viu, Pagarini? Então aqui é para se, realmente para exercitar e para entender, viu? E a tua contribuição foi totalmente válida. Valmir Rebeschini, quando o cliente opta pela defesa através da ANADEM, a outra, ele fala primeiro do concurso de apólice, né? Concorrência de apólice. Concorrência de apólice. Quando o cliente opta pela defesa da ANADEM, a outra seguradora, se houver, sobre o mesmo risco, vai aceitar o rateio em eventual condenação, já que o mercado exige denunciação à lide? Valmir, aí primeiro a correção que precisa ficar para você. O mercado não exige denunciação à lide, tá? Isso é uma faculdade que pode ser definida por parte do, falando sobre a linguagem do segurado. Então, não existe nenhuma exigência. Mas, em havendo uma condenação e em havendo concorrência de apólices, se o processo se der na entrada pela ANADEM ou pela qualquer seguradora, haverá sim um rateio em eventual condenação, na proporção ali definida pelos prejuízos e a participação de cada seguradora. Isabela Braga, boa noite, obrigado pelo elogio, viu? Alvarenga novamente. Agora eu entendi a questão da franquia. Não tinha entendido que era só na condenação. Perfeito. O Ilami Melo, boa noite. Boa noite. No aplicativo da ANADEM já está configurado para PJ também? O Ilami, né? Acho que é o Ilami. O Ilami. Muito bem. Melo, vou pegar o sobrenome. Melo é mais fácil. Melo. Aqui você vai nos ajudar bastante. Quando a gente começar com uma quantidade bem grande de propostas fechadas, a gente vai colocar, assim, o produto no aplicativo. Por enquanto, ainda não tem nenhuma previsão, produto recém-lançado. Então, aí, arranja para a gente um bom trabalho. Volume. Arranja volume para a gente, Melo, que aí a gente consegue também colocá-lo no aplicativo. Maravilha. Hospitais e clínicas de cirurgia plástica se enquadram no Facility? Essa é uma pergunta que é importante a gente deixar muito reforçado na cabeça de todos os colegas. Em especial o hospital atual, o que a gente observa é um dispêndio muito grande de energia. Os hospitais no Brasil os custos têm ficado muito altos para os hospitais. Então, a nossa sugestão, e por conta disso o cliente acaba não fechando, é colocar a nossa energia para utilizar da pessoa física, para clínicas de pequeno, para clínicas de médio porte, e não despender tanta energia com hospitais. Nós conseguimos atender? Sim. Só que a nossa experiência tem trazido, o nosso histórico tem trazido, que o resultado dessas demandas acaba não se concretizando em um negócio. E a parte de clínicas de cirurgia plástica, esse é um medo muito grande do mercado segurador brasileiro. Tanto é que nenhuma instituição tem aceitação para clínicas de cirurgia plástica.
face aí o histórico de sinistralidade no mercado. Na minha opinião, por também cobrar valores muito baixos. A gente se depara com alguns produtos de seguradoras, um produto tradicional de mercado, onde a gente fez um comparativo com nossa própria tabela, e a gente vê alguns casos a valores muito abaixo. Então, não faz o menor sentido você ver alguns preços que são praticados, às vezes, por algumas seguradoras, mesmo na pessoa jurídica. E aí não tem muito mistério, né? Não tem como inventar a roda, é uma questão de matemática. E a gente tem N exemplos, né, de seguradoras que entraram e saíram do mercado, seguradoras que quebraram com esse tipo de atuação. Então, nós temos aqui, sim, um cuidado muito grande para que a gente seja, além de tudo, perene nesse produto. Perfeito. Fátima, cadê você, Fátima? Acho que ela foi embora. Dá notícias, pelo amor de Deus, Fátima. Estamos preocupados com você. O teu silêncio é perturbador, Fátima. Fala alguma coisa aí. O Alvarenga, no caso da clínica de obstetrícia, os profissionais farão o parto lá no hospital. Eles vão entrar contra o hospital e o médico. Onde entra a clínica? Alvarenga, é muito simples. Quando tiver a ação judicial, a gente precisa entender contra quem o reclamante vai entrar. Se o reclamante entrar com uma ação contra o médico, contra o hospital e contra a clínica, e se a clínica tiver o nosso produto, estará amparado. Então, vai depender de como for a reclamação daquele paciente ou daquela família. O que a gente observa é que, no caso da pessoa jurídica, mesmo tendo aí mais de 60% dela presente no polo passivo das ações que a gente acompanha, é que a tendência de uma ação contra a pessoa jurídica, ou seja, de acionar a pessoa jurídica em situações como essa, é muito maior do que, às vezes, a pessoa física. Por isso, a importância da contratação do produto da ANEM-PJ. Tony, no caso de cliente PJ que já possui cobertura através da Chubb, na renovação, apresentando a proposta na ANEM, como ficam as questões de processos que estão sendo cobertos pela seguradora atual? Pergunto isso porque não há mais a retroatividade. Vamos lá, Tony. Quando a gente pega exatamente esse divisor de águas que você colocou aí, como é que é feita a análise? Isso não tem nenhuma diferença do produto da ANEM, como qualquer produto de mercado. Aquele sinistro que foi aberto na seguradora anterior, né, que está devidamente coberto e sendo regulado, ele vai ser pago normalmente, né, considerando as regras de cada seguradora, conforme o limite contratado e o valor ali condenado. Ele já tem a cobertura. Já tem a cobertura. Então, se ele sair, né, da seguradora A, por exemplo, que você citou, saindo da Chubb, entrando num produto da HDI. Então, eu não vejo nenhum prejuízo para o associado, por conta, inclusive, da questão da retroatividade. O que pode acontecer, Alexandre, ele ter tido um procedimento médico que ele fez nesse período agora, que está com a Chubb, migra para a HDI, e daqui a 3 anos tem um processo de um ato praticado antes. Aí ele não teve a cobertura pela Chubb, por quê? A reclamação não aconteceu durante o prazo de vigência. Não vai ter pela HDI, porque... Não tem retroatividade. Exatamente. Esse problema pode acontecer, Tony. Mas na tua pergunta, os processos em andamento, mesmo que ele migre, eles continuarão com a cobertura da Chubb. Não perde a cobertura. É isso aí. Fátima, dá notícias, pelo amor de Deus. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp para o Nascimento. Nascimento, onde anda sua mulher? Quantos tem em online, Josué? 41. 41. Então a Fátima foi embora. São 19h34. Ela cansou e foi embora. Acho que ela estava imaginando que a gente não ia passar. Isso. Quando acabar aqui, ela liga para a gente. Pode ter certeza. Achando que falta ali os 26. Faltam 26 minutos, pessoal, para o período que a gente deixou aqui combinado com vocês. Gostaria de contar com a ajuda aí. Manuel, já o Manuel aparecendo aí. Boa noite, Manuel.
Um cliente com sinistralidade média na Chubb, será aceito a transferência para HDI? Vamos lá, a gente vai pegar um cliente, né, que vai entrar via Facility, a gente vai olhar o histórico de processos dele. Né, e aí, essa sinistralidade média, ela é um tanto quanto relativa do Trump, para saber exatamente o que é esse sinistralidade média, quantidade de processos, é valor de indenização, né? Mas o importante, Manuel, é saber que, uma vez colocado dentro do produto, né, desse Facility que é hoje, né, com HDI, ele pode ser sim aceito, pode ser feita a transferência normalmente. Tá? Isso não tem nenhuma restrição, desde que, claro, analisado cada caso, aí vendo o seu histórico de processos, seu histórico de sinistralidade. E aí, eu vou pegar o gancho, tanto a pergunta do Manuel como a última pergunta do Tony, sobre migração, e eu gostaria de fazer também um convite a vocês. Nós batemos muito nessa tecla de não ficar pescando em aquário. Então, a gente tem a oportunidade aqui de buscar um cliente novo. Se está na Chubb, se está na HDI, eu particularmente comungo da ideia de permaneça onde você está. Né? Sem que a gente saia para campo querendo, né, fazer migrações, querendo mudar de A para B. Isso é uma prática, pessoal, muito comum, né, no mercado segurador. E a gente, na ADEM, tem buscado trabalhar com uma forma diferente. Permaneça onde você está. Né? Essa é a ideia. O Jonas Lodge, a cobertura conta a partir da data do protocolo judicial. Mesmo que o fato tenha ocorrido anteriormente à adesão, não, Jonas, você está confundindo agora com a ANADEM pessoa física, tá? No pessoa física, há essa retroatividade, pelo menos até 20 de setembro, certo? Que vale a data do protocolo judicial. Inobstantemente, o ato médico tenha sido praticado até décadas anteriores à adesão. No produto HDI, ANADEM PJ, não existe retroatividade, certo? Vale tanto o fato gerador quanto a reclamação tem que ocorrer após a contratação. Então, se a gente considerar, por exemplo, hoje, dia 17, é isso? Isso. Então, se foi feita uma contratação hoje, dia 17, Jonas, tanto o fato gerador quanto a eventual reclamação tem que acontecer. Ele já entendeu. Ele já entendeu. Deu tempo de chegar. Já entendeu. Boa noite, Arthur. Tudo bem contigo? O Melo de novo. É Melo agora, esquece o Guilherme, né? A HDI vai comercializar o RCPJ também ou é exclusivo a comercialização para a ANADEM? Melo, a gente não pode aqui sair respondendo pelo produto das seguradoras envolvidas, né? Se a gente pensar um pouco em termos de pessoa física, nós temos o nosso produto e existem mais 6, né, players no mercado, mais 6 seguradoras que operam o produto para pessoa física, inclusive a própria Chubb. Né? Então, aqui eu não posso afirmar a você, né, que, eventualmente, a HDI não venha querer abrir esse produto para o varejo, né? Mas acredito que, eventualmente, fazendo uma quantidade de vendas que a gente espera aqui, quem sabe a HDI até acabe fazendo isso, mas não tem como afirmar isso. Mas, em princípio, com esse Facility, provavelmente não, né? Não, com esse desenho, com certeza não tem. Com esse desenho, não. Então, são 19h39, faltam 21 minutos para o término do nosso bate-papo. Pessoal, quem tiver aí mais alguma pergunta, acho que a gente já conseguiu responder boa parte delas, inclusive também. Danilo, boa noite, Danilo. Até mesmo para contorno de objeções, por que devemos contar os funcionários administradores e financeiros para a precificação, se eles não farão ato médico? Danilo, como qualquer seguro de responsabilidade civil, existem algumas premissas que são necessárias para se chegar ao preço. Uma delas, e aí é uma coisa que a gente tinha bastante dificuldade de conseguir a informação por parte
tanto do corretor quanto do próprio cliente, doutor Raul, é a informação de faturamento. Faturamento é um item muito importante para a precificação de qualquer tipo de seguro de responsabilidade civil. Quando a gente fala de responsabilidade civil profissional, também está presente. Então, Danilo, nós utilizamos uma metodologia aqui para facilitar a contratação. Então, hoje a gente não tem no Facility a necessidade de informação de faturamento. Só que nós precisamos colocar algumas premissas, dentre elas a quantidade de profissionais, para poder chegar ao preço. E quando você faz a menção, né, no caso de funcionários da área administrativa, né, inclusive colegas da área financeira, por que eles precisam ser contabilizados? Porque podem haver reclamações, né, relativos aos atos desses profissionais, não necessariamente um ato médico. E aí eu volto a falar e relembrar que o produto ele é para a cobertura da pessoa jurídica. Então, esse ponto precisa ficar muito claro para a gente. Perfeito. O Alvarenga faz um comentário aqui, dizendo que essa interação comercial-jurídico é sensacional. No evento do Bento Gonçalves, com a presença da doutora Cíntia, da doutora Franciele e do doutor Jorge Fetti, tive uma imersão em direito de 3 dias. Excelente este webinar. Alvarenga, por que nos congressos a gente sempre indica que compareçam os corretores e também, pelo menos, um advogado regional? É justamente para que haja essa interação. Não apenas os advogados com os corretores, mas também com os congressistas, né? Que surgem dúvidas dos congressistas que às vezes fogem ao alcance, ao conhecimento jurídico do corretor. Por isso, essa interação, e é um modelo que tem dado muito certo, tem sido satisfatório. Adriana... Se a gente for pensar em termos de Rio Grande do Sul, né, no caso do Alvarenga, um pouco de bairrismo, tinham 3 advogados. Exatamente. Então não era pra, ali não pode ter dúvida. E os 3 gaúchos, nós mandamos uma gaúcha de Brasília para lá, inclusive. A Cíntia foi lá também. Adriana, acho que você chegou agora, você perdeu o time aqui, né? Adriana, estou online há pouco tempo. Boa noite. Boa noite, Adriana. Vocês irão comercializar HDI sem retroatividade? É isso? Eu acho que ela não se deu conta que é outro produto. Que é na DMPJ que nós estamos falando aqui. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção, do Raul, que esse, Adriana, me permita, acaba sendo um vício nosso. Nós estamos acostumados a fazer a venda de produtos de seguro. Então, a Anadem não está comercializando HDI, é um produto da Anadem, cuja cobertura securitária, né, vai por esta seguradora contratada. Então, é importante separar uma coisa da outra. E dentro, né, do que já comentamos anteriormente, este produto de Anadem PJ, uma das diferenças em relação à pessoa física é que não há a retroatividade neste caso. Maravilha. O Danilo lá do Maranhão, Paulo excelente, obrigado, Alexandre, um abraço, Danilo. Manuel Rezende, de Recife, parabéns pelo uso desta ferramenta. Vamos conversar para podermos fazer um treinamento junto aos nossos corretores e colaboradores. Estou aguardando o e-mail, Manuel. Pode mandar. Pode mandar que a gente faz, viu? Não precisa ser o grupo todo. Uma corretora, uma plataforma, a gente pode fazer também. O Alvarenga elogia novamente a atuação da Cíntia, da Franciele e do Fetti, apesar do frio de Bento Gonçalves. Vamos lá? Com quantos presentes nós estamos agora? 40. A turma está começando a ir embora, doutor Raul. Pois é. Chegamos a pico aí de quase 60 participantes. Está faltando aí esses poucos 16 minutos e a turma, como a Fátima, Você podia contar uma piada, cantar uma música. Para consumir os 16 minutos não vai dar certo. Vou chamar a Vivi para fazer uma performance aqui. Essa parte que eu não gostei. Muito bem, pessoal. Temos mais aí alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa esclarecer ou aproveitar esses próximos 15 minutos? Se tiver qualquer demanda, aproveitando aqui o canal de comunicação, né, que vocês tenham dúvidas sobre parte jurídica, sobre financeiro, sobre produtos de pessoa física, sintam-se à vontade para a gente utilizar, pelo que deu para ver, nessa 1 hora e 45 minutos, a gente conseguiu
tiraram muitas dúvidas, né, algumas dúvidas novas, é interessante para a gente trabalhar, algumas dúvidas um pouco recorrentes, mas quero deixar aberto aqui para vocês também poder utilizar esses próximos 15 minutos, caso tenha alguma outra dúvida, não necessariamente o nosso produto novo do AnaDPJ. O Jonas está começando a ir embora, tá vendo? Ele disse que agora, boa noite a todos e vamos vender. Sinal que dá para cobrar a meta do Jonas. Jonas, daqui a pouco a gente te manda um e-mail perguntando qual vai ser a sua produção de AnaDPJ. Então, como está faltando alguns minutos, e aí a gente estava falando sobre algumas novidades, pessoal, eu queria comunicar a vocês que todos irão receber, ao término desta conferência, ao término deste fórum, nos grupos de WhatsApp, a nova campanha, né, a campanha de vendas 2019, atualizada com os dados da pessoa jurídica. Então, daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês, nos grupos de WhatsApp, exatamente a campanha. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura em especial do item 5.1, que fala especificamente das campanhas regionais. Tem ali uma diferença bem interessante, como um incentivo adicional, né, além da diferença de produto, a diferença de coberturas, de todos os serviços, né, que nós temos agregados, também um incentivo para você, corretor, que possa ter ali uma comissão adicional. Então, daqui a pouquinho, ao término deste fórum, estará com vocês a campanha de vendas 2019, devidamente atualizada com os dados para adesões pessoa jurídica. Perfeito. O André Tavares pergunta, no caso de um hospital, como posso oferecer a blindagem ANADEM? André, da mesma forma como que você utiliza para a pessoa física ou mesmo para a pessoa jurídica dentro desse facete. Basta, neste caso, por se tratar de um hospital, né, nos mandar aquele questionário um pouquinho maior, devidamente preenchido, a gente submete à seguradora para apresentação de proposta. Então, o conceito do produto, em termos de blindagem, ele permanece o mesmo. Tá? A Márcia Letieri, para o grupo de risco G1, se existirem vários CNPJs filiais, deverá ser feito o plano para cada CNPJ ou faremos só no CNPJ matriz? A emissão, a implantação, Márcia, ela vai se dar, a não ser que tenha algum pedido específico por parte do cliente, será realizado em cima do CNPJ da matriz, porque é a raiz que absorve todos os CNPJs. Então, a contratação, ela se dará apenas de um único caso. Então, imagine que tenha, né, você falou do grupo G1, estou falando de farmácias, então imagine que tenha lá um grupo que tenha 10 farmácias, sendo uma matriz e 9 filiais. Nós vamos contabilizar todos os profissionais dessas 10 instituições, ou seja, da matriz e das 9 filiais, mas será emitido apenas um único contrato. Não se faz necessário, né, a contratação individual, do exemplo que eu dei aqui, de 10, né, contratos. Não é necessário, vai ser feita a contratação de apenas um único contrato. Eu queria voltar à pergunta do Tony sobre a questão de imigração, que ele falou, o sujeito tem uma pólice da Chubb hoje, aí migra para HDI, né? E ele pergunta se os processos existentes é cobertura. Os processos existentes já têm cobertura deferida, não muda em nada. Novos processos relativos a, porventura, atos médicos praticados durante a vigência da pólice da Chubb. Se a reclamação vier no prazo de vigência complementar da pólice da Chubb, tem cobertura. Se vier depois, já de exaurido o prazo da vigência complementar, não terão cobertura. É normal em todas as apólices de mercado. A gente tinha falado sobre diferenciais, a gente às vezes, né, o pessoal fica na dúvida em relação à franquia, antecipação de tutela, retroatividade. Esses itens, pessoal, são itens para a gente entender a diferença do produto da pessoa física para a pessoa jurídica. Mas eu gostaria de fazer aqui também um convite, a gente destacar os pontos positivos, né? A gente tem também na pessoa jurídica o serviço de gerenciamento de crise.
a gente vê que isso é um grande diferencial, uma grande ferramenta para a comercialização da pessoa física que permanece na pessoa jurídica. Então, esse é um serviço que vai permanecer também no produto na DPJ. Boa noite, Glaucia. Não sei se vocês já falaram, mas pode esclarecer quanto ao máximo de profissionais que podem ter as jurídicas nesse novo modelo? Glaucia, dentro da tabela comercial, você vai observar que existem 4 faixas de quantidade de profissionais. Então, a primeira faixa vai dizer de 1 a 10 profissionais, de 11 a 20, de 21 a 30 e de 31 até 50. Então, a quantidade de profissionais neste produto, neste modelo, vai até 50 profissionais. Acho que o pessoal realmente está querendo ir embora. Então, faltam 10 minutos, acho que está em contagem regressiva. O Tony, acho que já deu tchau para a gente também. Já foi, já foi do boa noite. O Belo também já foi. Já vestiu a touca. Então, tá bom. Valmir Rebeschini. Independente de franquia ou não retroatividade, fica o grande diferencial da Nadem, que é a defesa jurídica. Seguro continua sendo secundário. Obrigado, Valmir. Boa observação. Boa definição. O autor não foi dormir, não, rapaz. Apareceu. Esse cliente que mencionei acima não é cliente nosso. É PJ Chubb, direto. A questão da pesca em aquário não se trata nesse caso. Quando a gente tem a informação completa, Tony, aí a gente consegue dar a resposta diferente. Como eu não sabia dessa informação, eu afirmei que era pescar em aquário. E eu achei que ele estava dormindo já, viu? Acho que só fiz que ele tinha dado tchau. Ele estava arrumando o cabelo ainda para dormir. Mas mesmo nesse caso, Tony, quando você fala, né, que é uma pólice que está direto com a seguradora, né, no caso aqui a Chubb, como poderia ser qualquer outra seguradora, e aí eu gostaria de reforçar, quando eu falo sobre pescar em aquário, a gente também não entrar, às vezes, em conflito com o próprio mercado, não se faz necessário isso. A gente vai trazer um produto de um lugar para o outro, ele pode permanecer lá. Sim. O nosso objetivo aqui é, pessoal, vamos atrás de vendas novas. Quem já tem ali o seu mercado, está atendido, vamos buscar a quantidade nova de clientes que estão aí à disposição. Esses dias, pessoal, eu fiz uma pergunta do Raul durante uma palestra dele, de quantas pessoas jurídicas a gente tem na área de saúde. Quando a gente começou a fazer a conta de clínicas e hospitais, a gente conseguiu fechar um número. Na hora que começou a incluir farmácia, laboratório, a gente não fez esse levantamento, mas vocês podem ter certeza que isso aí já está lá mais de 100 mil prospecções possíveis de serem realizadas no Brasil. O Acácio não foi dormir, está presente, então um abraço, Alexandre. Para quem não conhece, né, o pseudônimo, né, o nome artístico do Marcelo Ferreira, da Médicos Corretora, o nome dele é Acácio, por isso que ele está mandando. O nome noturno dele. O nome noturno. A Glaucia fez a pergunta sobre o número máximo de profissionais anteriormente, e ela comenta agora que isso restringe para grandes redes de farmácia, a quantidade de profissionais, não. Mas, Glaucia, esse modelo até 50 é dentro do Facility, entendeu? Acima de 50 já é uma grande empresa, não é mais uma clínica, já é um hospital. O mesmo se aplica à farmácia. Se faz o questionário com eles, responde, manda o perfil do cliente e vai ser feita a cotação. Não é que não será feito para eles, uma farmácia com 200 funcionários. Pode fazer, só que aí sai do Facility, preenche o questionário, manda para nós para que seja feita a cotação. Não tá eliminando, não está declinando desse risco, né? Só ele sai do Facility. O Facility é até 50 profissionais. E aí eu vou pegar exatamente o gancho da pergunta da afirmação da Glaucia, né? Quando ela fala de grandes redes de farmácia. Isso se aplica a qualquer estrutura. Pessoal, esse produto foi desenhado para atender estabelecimentos de pequeno e médio porte. A gente entender que ele está cobrindo a pessoa jurídica e o foco da nossa atuação é de pequeno
e médio porte, a gente não vai ficar ali batendo na porta de hospital, a gente não vai ficar batendo em estruturas maiores para tentar enquadrar no facility. Então, gostaria de reforçar esse item com todos vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Está ali o Danilo, deve estar em ele é de Teresina, mas ele disse que estava em São Luís do Maranhão. Já mandou boa noite também, foi dormir, faltando 5 minutos para terminar com a chamada Lenha nas Máquinas. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela participação de todos, né? E vamos tomar outras iniciativas e deixamos em aberto. Quem quiser fazer para o seu grupo, para a sua plataforma, para a sua corretora, a gente fica à disposição. O Emerson veio com uma pergunta aí. Clínica de oftalmologia com cirurgia de cataratas, grupo 5? Na verdade, como tem procedimento cirúrgico, né? A cirurgia de catarata é um procedimento cirúrgico. Emerson, nesse caso, você vai enquadrar no grupo G6, tá? Nesse caso, há um procedimento cirúrgico, a gente pode puxar lá a leitura no grupo G6, clínicas especializadas com cirurgia, né? Algumas chamadas de hospital dia, hospital day, né? Então, está exatamente enquadrado no grupo G6 e não no grupo G5 que você tinha inicialmente feito a sua pergunta. Tem uma pergunta ali, doutor Raul, que eu achei interessante, veio do meu amigo Acácio, dizendo o seguinte, ele perguntou se esse fórum está sendo gravado e ficará disponível depois para aqueles que não puderam participar. Está sendo gravado, Josué? Positivo. E bom, eu te mando um link depois, quem quiser assistir depois. Acácio, vai ficar gravado sim, viu? Então vai ficar disponível depois, vai mandar o link para que vocês possam repassar quem não pôde participar. É a mesma pergunta do Kleber, né? Questionando se vai ser gravado, então, Kleber, já teve a resposta por parte também do Dr. Raul. E temos aí mais uma pergunta, antes de faltar, da Márcia Letieri. Faltando 3 minutos. Onde encontro este questionário que vocês falam para defender outras demandas? Acredito, doutor Raul, que ela esteja se referindo, né, ao que não se enquadra no facility. O questionário de 300 perguntas aqui. É isso mesmo. Márcia, esse questionário também está disponível na área do representante. É só você baixar lá e, se tiver qualquer dificuldade, pode nos contactar pelo 0800 61 3333, pedindo para falar no departamento comercial, que a gente te orienta ali, se eventualmente você não conseguir identificar como acessar esse questionário na página do representante. Agora acho que encerrou, né? Gente, obrigado mais uma vez, um baita abraço para todos e para cada um. Deus abençoe e, como diz o Danilo, lenha nas máquinas, viu? Vamos produzir. É isso aí. Beijo no coração, fiquem com Deus. Boa noite a todos, um forte abraço.